Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. Nesse momento, querida igreja, queridos irmãos, você que está nesse momento assistindo este vídeo, quero participar com você um trecho da Palavra de Deus que me chamou muita atenção nesses dias, que é aquele que obedece a Deus, aquele que está vivendo sua vida naturalmente, fazendo as coisas que na realidade devem ser feitas. E como muitas vezes as coisas procedem sempre na vida dessas pessoas para o bem, é como diz a palavra do Senhor, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero ler o texto da palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Então, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, ao termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que desce do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás o teu coração em outro homem, E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos falando aqui do primeiro rei de Israel. Este jovem Saul, ele saiu da sua casa e foi procurar umas jumentas que tinham se perdido. E ele e um empregado da casa, e saíram juntos para procurar os animais. E andaram e não encontraram. Até que chegaram a um determinado lugar, e ali eles, quando já estava para desistir, aleluia, quando estava para desistir, o moço disse: eles vão voltar. Aí o moço, no capítulo 9,
versículo 10. Então disse Saul ao moço: bem dizes, pois vamos, e foram-se onde estava o homem de Deus. Então no capítulo 9, você vai ver toda a história dele buscando Saul, e então buscando as jumentas, perdão. Saul com o moço buscando as jumentas. E agora eles chegam em determinado lugar e dizem: poxa, já procuramos tanto, não achamos, vamos voltar. Aí o moço diz: não, mas aqui nessa cidade tem um homem de Deus e a gente pode perguntar a ele e ele pode nos informar. E eles vão ao encontro do homem de Deus. E quando eles chegam diante do homem de Deus, que é o profeta Samuel, o profeta já está esperando ele, porque Deus já tem avisado ao profeta que Saul iria chegar a ele, aquele jovem vai chegar aqui e você vai ungir este como rei, porque o povo estava pedindo um rei, porque não tinha rei naquele tempo, cada um vivia da sua maneira, ou seja, Deus é quem governava aquela nação, o governo era de Deus. Então as pessoas eram apenas a necessidade de se guiar pelas diretrizes de Deus, pela palavra de Deus, era suficiente para eles terem uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida de paz e prosperidade. Porém, eles se desviavam do caminho. E quando eles se desviavam, o que acontecia? O inimigo vinha sobre ele. Os filisteus, nesse momento, estavam agindo sobre eles há vários anos. E eles começaram a não buscar Deus, mas querendo um rei para os guiar na guerra, para vencer as batalhas, para dar orientações a eles. Eles tinham o profeta Samuel. O profeta Samuel ficou muito triste, porque pensou que eles estavam não querendo mais o profeta Samuel, rejeitando o profeta. Mas Deus disse: não, Samuel, não fique triste, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Isso nos dá um grande ensinamento, igreja, irmãos. Quando você está falando da palavra de Deus, quando você está pregando, quando as pessoas te desprezam porque você está falando da palavra de Deus, não fique triste, não se sinta rejeitado pelas outras pessoas, mas saiba que elas estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando o próprio Deus. Não fique triste por você se sentir rejeitado, mas fique triste pelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, pela falta do conhecimento, do entendimento, pela falta de sabedoria e por ter apenas uma visão puramente e cegamente humana, sem a visão espiritual das coisas celestiais. Então é importante que você nunca se sinta triste, nunca se sinta abatido, porque você estava pregando, alguém chegou e disse: ah, você não prega bem, ah, isso não é muito assim, ah, você quer ser isso, quer ser aquilo, e vem para te desprezar. Não deixe que estas mensagens das trevas atinjam o seu coração. A palavra de Deus deve ser um escudo para você. Saiba que eles rejeitam a Deus, que eles criticam ao Senhor, não a você. Você é apenas um mensageiro da palavra de Deus. Você apenas é aquele que transmite a palavra do Senhor. Não foi você que escreveu a palavra. Não foi você que escolheu a colocar a palavra em um livro. Não foi você que escreveu a história. Você apenas é um mensageiro da verdade da palavra de Deus. Continue pregando a palavra. Continue abrindo a sua boca. Continue a colocar a palavra de Deus aos ouvidos, aos corações daqueles que não entendem a palavra, daqueles que estão com as mentes apenas aprisionadas nas coisas desta vida. Não se intimide, não tenha medo e não se sinta
abatido, humilhado, não se sinta triste por você, mas até que se entristeça pelo próprio Deus, não por você. Porque você é apenas um mensageiro. Você é apenas o embaixador, como a Bíblia diz. Embaixador, representante de Deus aqui na terra. Esta é a sua função. Esta é a minha função. Esta é a função de todos aqueles que estão diante de Deus. E se você ainda não está aplicando esta missão que Deus lhe deu, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Não a algumas, a todas. Aquele que se apresentar na sua frente é essa pessoa. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser arrogante, pode ser humilde. Não importa quem seja. Pode ser pessoas de muita boa aparência, pessoas de aparência humilde, pode ser drogado, pode ser intelectual, não importa quem. A palavra de Deus transforma a vida de qualquer um, até daquele que pensa que não tem necessidade de ter a sua vida mudada, transformada pela palavra de Deus. Até aquele que pensa que eu não preciso disso. Na verdade, estes são os que mais precisam, porque precisam e não reconhecem que precisam. Aqueles que precisam e reconhecem que precisam e buscam, estes encontrarão misericórdia. Aqueles que se arrependem diante de Deus e começam a ter uma nova vida com o Senhor. Então aqui, Saul saiu da sua casa em obediência à palavra do pai. O pai disse, vai ver. Ele disse, eu vou, meu pai. E foi obedientemente. Coisa boa. É a obediência aos pais. Seja obediente a seu pai. Seja obediente à sua mãe. A palavra de Deus diz que honra teu pai e tua mãe, e serão prolongados os dias de sua vida, anos de vida, prolongamento de dias para os obedientes a pai e a mãe. Obedeça, obedeça e obedeça. Esse é o conselho de Deus. Consequentemente, o meu também. Obedecer é o que Deus manda. Isso não é uma opção. Mas eu estou certo. Escute a palavra do seu pai. Escute a palavra da sua mãe. Ouça. Mas a minha vontade não é essa. Ouça a palavra do pai e da mãe. Se humilhe, não é o contrário, porque muitos filhos querem que os pais venham para estar se humilhando aos filhos. Ah, meu filhinho. Aí faz isso. Ah, tô com raiva do meu pai. Tô com raiva da minha mãe. Aí quer que o pai venha. Não, meu filho, eu falei aquilo. Pai é pai. Mãe é mãe. Amigo é amigo. Não vamos inverter as situações. Não vamos querer que o pai faça papel de filho, como alguns pais até que chamam os filhos de painho. Aí eu chego para meu filho e digo, painho, painho para meu filho. E meu filho vai olhar para mim e dizer, oxe, eu estou na posição de pai dele. Eu vou mandar nesse bestão. Vou mandar nesse bestão. Psicologia de criança. É bom aprender. Maninha, aí a menininha diz, eu sou a mãe. Começa a jogar devagarinho e quem está do outro lado dizendo maninha, painha, painho, maninha, e o menino vai tomando
o fôlego. Aprender a criar filhos também é importante. É muito importante aprender a criar. Se quando ele crescer, ele quiser lhe reconhecer como pai, como mãe, quiser agradecer, amém. Também se não quiser, faça seu papel de educar. Não é maltratar, não é oprimir, mas é educar no caminho do Senhor. Educar de maneira correta, tendo filho no lugar de filho, pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filhos e filhas no lugar de filho e filha. Aqui está Saul obedecendo ao pai. Foi embora. Nós temos outro cidadão que foi levantado como um rei, que foi o rei Davi. Estamos falando aqui de Saul. Mas depois de Saul veio Davi. E foi levantado também como um rei, mas estava no momento que esse mesmo profeta Samuel chegou para ungí-lo como rei, enviado por Deus. Ele estava cuidando das ovelhas do pai, lá nos campos, distante de casa, lá tomando conta das ovelhas. Estava lá, o jovenzinho, cuidando das ovelhas, obedecendo, sendo útil na sua casa, honrando ao seu pai, fazendo muitas vezes o trabalho que outros não queriam fazer. Então nós vemos a obediência, como Deus se agrada. Deus não escolhe qualquer um. São muitos chamados e poucos escolhidos. Deus está chamando. Mas a escolha é de Deus. Deus sonda o coração. Deus sabe o que passa no teu coração, no meu coração. Então, se você tem um coração contrário ao pai e à mãe, se você tem um coração contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, comece a orar a Deus, comece a pedir perdão a Deus, comece a pedir a Deus para mudar, para transformar seu coração. E Ele vai transformar. No momento que você começa a pedir, a transformação já está acontecendo. Porque você já está mudando em querer mudar. Você mudou no momento em que entendeu de querer mudar, de ter necessidade de mudar. Já é o início da mudança, já começou. Não precisa, não mudou nada, mudou. Porque você mudou o seu entendimento. Aqui nós temos Saul vai, encontra-se com Samuel, Samuel leva ele, aleluia, no capítulo 10, diz assim, então tomou Samuel, olha aí Samuel vai, leva ele, aí vão comer, comem tudo direitinho, aí daqui a pouco então Samuel tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aí Samuel, sabe o que foi que ele fez? Derramou o azeite. O que significa o azeite? O azeite, não um azeite comum que nós usamos para comer, que vai na salada. Azeite bons que tem, virgem, extra virgem. Esse azeite era um azeite especial, feito só para essa situação. Consagrado a Deus, embora que você pode pegar um azeite desse, orar sobre ele, levar a um representante de Deus, a um pastor, a um bispo, a uma pessoa que tenha a autoridade de Deus, intimidade com Deus, e ali ele pode ungir aquele azeite e você levá-lo para a sua casa e ungir na testa, as mãos de uma pessoa doente, de repreender o inimigo na sua vida. Isso pode ser feito, é bíblico. É bíblico. No Novo Testamento estamos falando também do azeite, que quando o Senhor, através do Espírito Santo, nos ensina que levemos o doente, o enfermo, aos presbíteros, à liderança da igreja,
E ali ele será ungido com azeite, e pela fé ele será curado. Unção com azeite. O azeite aqui na Bíblia e no Velho Testamento principalmente, representava e representa aqui o Espírito Santo. Quando na hora que ele é derramado o azeite sobre a sua cabeça e o azeite desce, olha, é um meio litro de azeite, 1 litro de azeite, derrama na cabeça e molha tudo. O rosto, a roupa, não um pontinho de azeite, derrama o azeite. Naquele chifre de carneiro. Quando ele derrama o azeite, ali está descendo sobre ele a unção do Espírito Santo. Que aquele azeite é um azeite totalmente, plenamente consagrado a Deus. E o profeta não podia estar derramando azeite na cabeça de qualquer um, porque ele era um homem de Deus, que estava ali para fazer a vontade de Deus, e somente a vontade de Deus, e acabou. Então ele derrama o azeite, beija ele, e diz assim, porventura não te tem ungido o Senhor? Ou seja, Deus está te ungindo para ser o representante dele, para governar o seu povo. Aleluia. Capitão, para ter o governo, para ter a liderança do povo. Ou seja, estava ungindo como rei, porém, ainda não declarando abertamente. Mas ali já recebeu a unção do Espírito Santo. E ele continua agora a falar. Aí no versículo 2 ele diz, partindo hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, e esses homens, olha aí, dos quais dirão, acharam-se as jumentas que fosse buscar. Os homens já estavam atrás dele também, e dizendo que acharam as jumentas, e o pai agora estava preocupado por causa deles. E depois aí, ele mais na frente, ele diz assim, o pai estava preocupado, né, com o filho. No versículo 3, passarem dali adiante, chegarão ao cavalo de Tabor, que encontrarão também 3 homens, levando bolos do pão, né? 3 bolos, olha aí, de pão, outro um odre de vinho, e outro 3 cabritos. Então, ele começa a dizer, olha, o que é que Samuel está falando para ele? Está dizendo, olha, para você saber que o que eu estou dizendo é verdade, quando você sair daqui, vai acontecer isso. E Samuel começa a descrever que ele vai se encontrar com 2 homens, que vêm dizer que acharam-se as jumentas, que vai encontrar esses outros que vinham trazendo cabritos, bolo e o vinho, e vai também ainda, vai dar pão a ele. Então vai chegar a guarnição dos filisteus, vai se encontrar com os profetas. Olha aí, você vai se encontrar, olha, versículo 5, então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, uma reunião de profetas, descendo do alto, lá do lugar sagrado, onde eles foram fazer os sacrifícios, as ofertas ao Senhor, e trazem diante de si saltérios, tambores, ou seja, ele vem tocando, cantando, aquela alegria, os instrumentos ali tocando, os instrumentos, e eles cantando, saltitando naquela alegria da presença de Deus sobre eles. Aleluia, irmãos. Como é gostoso a presença de Deus na vida das pessoas. Como é gostoso quando você está cheio da alegria do Espírito Santo, sem precisar de bebida alcoólica, sem precisar de drogas, sem precisar de nenhum outro outro manuseio, outra coisa para te fazer feliz. Como é bom a felicidade da presença do Espírito Santo sobre nós, sobre você. Ah, como é gostoso. Se você faz tempo que não está sentindo isso, procura se consagrar mais e buscar mais para sentir a presença dessa gloriosa presença do Espírito Santo na tua vida. Se você está sentindo, continua buscando mais. Se você não está, vai atrás. Não se apenas satisfaça naquela frieza espiritual,
Vamos parar com essa frieza espiritual. Vamos buscar a presença do Senhor, buscar a presença de Deus, que isso é que dá prazer de servir ao Senhor, de ser servo de Deus. É a presença de Deus. É diferente de religião sem vida. É diferente de simplesmente estar indo ao culto. É diferente de simplesmente estar presenciando uma pregação da palavra de Deus. Toda a diferença faz é a presença de Deus. Evangelho não é uma religião que podemos simplesmente estar como uma religiosidade. Vai ali, volta, vai ali. Tem que estar cheio do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a alegria da presença dele na sua vida, meu irmão. Não deixa passar os dias, não deixa correr amanhã, porque amanhã se você pode buscar hoje. Porque depois o que você pode se beneficiar hoje. Faraó chegou a um determinado momento ali, Moisés diante dele, e Moisés disse: quando é que você quer que eu tire a praga? Ele simplesmente olhou para Moisés e disse: amanhã. Amanhã. E passou a tarde e a noite toda sofrendo, que poderia parar o sofrimento naquele instante. Mas aí diz assim, por que ele fez isso? Por que Faraó tomou essa decisão? Simplesmente porque ele acreditava que os sacerdotes dele, do Deus dele, poderia resolver. Então ele disse, olha, vou tentar no meu aqui. Se não conseguir, amanhã você tira. Era essa a intenção do pensamento. E Moisés disse, tudo bem. E passou-se a noite todinha e ele não conseguiu nada. Quem pode contra a mão de Deus? Se a mão de Deus está a teu favor, pode se levantar reis, governos, pode se levantar situações financeiras, pode se levantar situações de saúde, pode se levantar situações de qualquer natureza. E nenhuma delas derrubará os propósitos que Deus tem na tua vida. Aleluia. É para você que Deus tem. E é você quem vai receber. Aleluia. Amanhã, porque amanhã, busca hoje mais e mais. Entrega teu coração, abre teu coração para Deus mais e mais. Hoje, agora, neste momento. Não é amanhã, não. Não é depois. Por que deixar para ser feliz hoje? Se pode ser feliz hoje, por que deixar para amanhã? Por que ter o espírito masoquista de sofrimento para ser feliz depois? E quando chega amanhã, diz, não, hoje não, amanhã, amanhã, amanhã. E tem medo de experimentar o que é bom. Medo de experimentar o que é bom. Vou ficar comendo o ruim, porque ali tem o bom. Mas eu vou comer o ruim primeiro, comer o ruim primeiro, comer o ruim primeiro, e sempre comendo o ruim. E nunca experimentando do bom. Experimenta do bom, para você desprezar o ruim, o mal. Experimenta a presença de Jesus na tua vida, para você nunca mais querer a presença das trevas. Experimenta o melhor de Deus, que é Jesus. Experimenta e continua experimentando, se alimentando sempre. Aqui está Saul diante de Samuel, e Samuel disse, vai cumprir isso. E você continua na leitura do capítulo 10 de 1 Samuel, você vai ver que tudo isso se cumpriu. Tudo se cumpriu. Depois que ele sai, ele começa a ter os encontros, assim como Deus falou pela boca do seu servo. Assim como Deus está falando pela boca do seu servo. Aleluia. Mude a sua vida. Não vivam uma vida medíocre. Não vivam uma vida
a mesma de ontem. Não vista a mesma camisa de ontem. Não vista a mesma roupa de ontem, amanhã, de todo dia a mesma roupa. Mude a roupa, mude as vestes, para vestir as vestes do Senhor Jesus, pela palavra do Senhor Jesus, que se renova a cada amanhecer. A cada amanhecer uma veste nova, veste espiritual, aleluia. Veste do Espírito Santo na tua vida, se enchendo da nova roupa espiritual, da presença espiritual de Deus. Aqui nós vemos tudo isso acontecendo. Ele diz que quando o Espírito, aleluia, quando ele saísse da presença de Deus, quando ele saiu, olha aqui, deixa eu dar só um minutinho, aqui, versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, isso aí com os profetas, e te mudarás em outro homem. E há de ser de que quando esses sinais te vierem, fazem o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Aleluia. Amém, irmão. Então, versículo 9. E sucedeu, pois, que virando ele as costas, Saul, quando se virou para ir embora, versículo 9, para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Coisa linda. Deus mudou o coração de Saul em outro coração. Mudar o coração muda a mente, muda a maneira de pensar, muda a maneira de se estar, muda o comportamento, muda o semblante, mudou o coração em outro. Ele estava ali, foi ungido, estava ali recebendo todas aquelas instruções, Samuel dizendo, olha, vai seguir esses sinais aí, olha, você vai encontrar assim, 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 quando isso se cumprir, você vai saber que eu estou falando a verdade, para não deixar dúvida no teu coração. Deus é Deus que não gosta de deixar dúvida no coração de ninguém, nem no teu. Quando ele saiu agora, que aconteceu, de Samuel falar tudo aquilo que iria acontecer, antes de acontecer naturalmente, a Bíblia diz que quando ele agora se foi embora, quando ele se vira para ir, a Bíblia relata que Deus, versículo 9, mudou o coração de Saul. Aleluia. Irmãos, mudar o coração. Por que foi mudado o coração de Saul? E alguém pode estar dizendo, e o meu coração? Porque Deus não muda. No momento em que você é ungido com aquele azeite espiritual descendo sobre o seu corpo, o seu coração também é mudado. Aleluia. E você vai dizer, poxa, mas ninguém nunca me ungiu assim, com esse azeite, para que meu coração fosse mudado. Ah, se eu tivesse naquele tempo. Quero dizer uma coisa a você, uma grande verdade da palavra de Deus. Falei agora e vou reforçar, explicar para você ter um entendimento mais profundo sobre isso. Quando você diz, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero estar contigo, perdoa os meus pecados, eu me arrependo da vida que vivi distante de Ti, de tudo que pratiquei, pouco ou muito, de todos os meus erros, eu me rendo a Ti, eu me arrependo e quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero agora ter uma mente ligada nos Teus ensinamentos. Eu quero fazer agora o que é certo. Você quer fazer o que é certo? Muita gente não quer fazer o que é certo.
Você quer fazer o que é certo? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E neste momento, quando você realmente entrega seu coração, o seu coração começa a ser mudado. Aleluia. A unção antes era, como eu já falei, o azeite. O coração mudava do homem. O coração agora transformado em um coração obediente a Deus. A grande dificuldade de seguir ao Senhor agora era mudada. Porque agora ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Era só ele seguir. Ele entendia, ele compreendia as vontades de Deus. Ele sabia da vontade de Deus. Só não fazia se fosse rebelde à palavra de Deus. Como aconteceu com Saul. Mais na frente você vai lendo e você vai ver um momento em que Saul não obedece ao mandado de Deus e perde tudo. Perdeu a grande oportunidade da vida dele. Perdeu tudo. Tem que continuando. Coração transformado. Alguém fica com medo de dizer, não, mas porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu gosto de prostituição, eu gosto de droga, eu gosto daquilo. Entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele vai guiar. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Deixe-se ser guiado pelo Espírito de Deus. E você se tornará um filho de Deus. Saul se deixou ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas em determinado momento entrou no coração dele a arrogância, a prepotência. Eu sou o rei. Sou eu que mando, sou eu que faço. Quando essas prepotências entram no coração, seja de um rei como Saul, seja de um homem simples, seja de um pastor, seja de um diácono, seja de um crente, seja de um presidente de república, seja de um primeiro-ministro de uma nação, seja um governante de uma empresa grande, aleluia. Quando isso sobe ao coração, sou eu que mando, eu que faço, eu que dito, eu. Se soberbece, a queda é certa. Porque Deus, o nosso Deus, o Deus que criou o homem, o Deus criador dos céus e da terra, Ele exalta os humildes. Levanta os humildes. Mas ao soberbo, ele derruba. Todos que se colocam acima de si mesmo, não é nem acima de Deus, que nunca poderá ser, eles são derrubados. Pode contar com a queda. É queda certa. Observe a vida das pessoas. E mais na frente, a queda. E mais na frente, a queda. Uns demoram um pouco mais, outros é rapidinho. Desmoralizado, derrubado, envergonhado diante de todos. Não há nada que se faça em oculto que não seja revelado. Tem alguma coisa oculta? Confessa para Deus. Te arrepende diante de Deus. Confessa e te arrepende diante de Deus o mais depressa possível. Pede perdão a Deus e não pratica mais. E não pratica mais. Aleluia. Isso é a verdade da palavra de Deus. Não adianta aqui estar passando um xaropezinho, um bolinho, um gostosinho. Coma. A palavra de Deus é para te engrandecer, é para te levantar. A palavra de Deus é para te dar força, aumentar a tua fé. Mas você precisa estar na obediência da palavra, porque fora da obediência, todas as promessas não serão cumpridas. Promessa de Deus em gente desobediente não se cumpre. Esta é a verdade.
Deus promete, mas se obedeceres, se fores fiel à palavra. Aqui, Saul experimentou do bom e do melhor. Voltou, depois, logo em seguida, no capítulo 10, ele é chamado como rei. Você vê a humildade dele, ele se esconde na hora de ser levantado como rei. Está escondido. Leia para você ver. Mas aí, depois vem, Deus fala, ele está ali, em tal lugar. E vai lá e buscam ele, e trazem. E ele é levantado como rei, aclamado como rei. E, em seguida, o povo grita, viva o rei, viva o rei. E ele ali, mas ele está humilde ainda. Continuação, caiu. Deus quer abençoar a tua vida. Deus está abençoando a tua vida. Quer abençoar muito e muito mais. Seja humilde. Seja humilde e obediente à palavra de Deus e prosperarás muito além do que você pensa, do que você espera, muito além do que você precisa. Deus vai te abençoar na tua obediência e na humildade do teu coração. Não deixe a soberba chegar. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração deve ser direcionada somente a Deus. Somente a Deus e mais ninguém. Só Deus é digno de louvor e adoração. Não traga para você. Faça a sua parte, humildemente diante de Deus, e deixe que o resto. Não espere, não busque ser reconhecido pelos homens, pelas pessoas. Não espere, não deixe que este mal entre no seu coração. Deixe-se ser levantado pelo próprio Deus e continue humilde, porque quando Deus lhe levantar, não vai querer se peneirar na peneira de Deus, não, senão você pode sambar e ir para baixo. Em nome de Jesus. Então, irmãos e querida igreja, você ouvinte da palavra de Deus, renda-se, rendemos-nos a Deus. Eu já estou rendido a Deus. Você já está rendido a Deus. Continuemos nesta rendição. Rendidos a Ele continuamente. Você que ainda não se rendeu, que ainda está truculento com Deus, pare, se renda. Não fique medindo força com Deus. Já imaginou? O homem medindo força com Deus? Quem vence? Quebra de braço com Deus? Quem vence? Brigar com Deus? Quem vence? Então precisamos simplesmente dizer, Senhor, me dá um coração obediente a Ti. E comece daí para frente a buscá-lo em obediência. Conheça Deus. Procure conhecer Deus. A diferença do Evangelho está aí. Ninguém conhecerá Deus em sua totalidade. Mas podemos começar a conhecer e continuar conhecendo. O meu povo padece pela falta do conhecimento, diz o Senhor em Oséias. Então é importante que eu queira conhecer, que você queira conhecer. Mas para conhecer tem que começar a ser obediente, entrar no caminho. É andando pelo caminho que vai se conhecendo. Não é fora do caminho dizer, cadê ele que eu não vejo. Nunca vai ver. Nunca vai ver. E ele pode estar na sua frente e você não consegue enxergar. Anda no caminho e vai começar a conhecer Deus e a ver Deus em pequenos detalhes, pequenas coisas que acontecem na sua vida. Você, olha, Deus fez isso para mim, olha, Deus. Você começa a ter reconhecimento e começa a ver Deus. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Assim diz o Senhor. Você começar a ver Deus nas coisas pequenas, comece a ver Deus nas coisas pequenas da tua vida, para que Ele possa se mostrar no grande na tua vida. Amém, meu irmão?
Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse momento orar ao Senhor pela sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, se você tiver condições nesse momento, e oremos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, santo e eterno, neste momento, Deus, eu te agradeço, Pai, por esta santa e bendita oportunidade que o Senhor tem preparado para nós na manhã desse dia, Pai, nesse momento agora, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Pai, o teu filho, a tua filha. Abençoa, Pai, a vida deste que está assistindo esse vídeo, Deus, mas ainda não fez esta aliança contigo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, Pai santo, vai abrindo a visão espiritual desse teu filho, dessa tua filha, Deus, para que ele venha, Pai, fazer uma entrega verdadeira, plena a ti, Senhor, para que possa, Pai, também saborear dos benefícios da tua santa e bendita presença, Pai, através da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para que venha arrependimento ao coração e tenha também um coração transformado por ti, Senhor. Um coração segundo o teu coração. Um coração disposto a fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e eternamente. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feliz dia para você.